rapaz que entrou dentro do comércio dele, porque ele foi aconselhar para sair das drogas. O rapaz voltou, deu uma facada no coração e matou meu filho. Eu estava na escola dominical, Pri. Fala, gente, mais um Tete a Tete com a Pri começando. E hoje, assim, ó, o meu coração está transbordante de alegria, porque eu tenho certeza que esse episódio ele vai ficar marcado não só na história de quem está sendo entrevistada, mas na sua história também, para poder ouvir todas as experiências. Todas não, porque não dá tempo de todas, mas um pouquinho daquilo que o Espírito Santo está fazendo na vida de uma missionária, onde o Senhor tem levado para os 4 cantos dessa terra, para anunciar o reino de Deus. Eu quero dizer para você que se você tem vontade de ser missionário e você gostaria de saber um pouquinho mais como é a vida de um missionário, esteja com a gente até o final desse episódio, que eu tenho certeza que você vai ser surpreendido. Então vamos lá para o episódio de hoje. Antes de tudo, dá a sua curtida aí, envia para alguém para poder assistir junto com você e comenta aí pra nós, tá bom? Vamos lá então? Eu quero que vocês estejam aqui comigo com a missionária Ana Sheila. Gente, que alegria! Eu tô muito feliz de receber a senhora aqui, porque eu tenho certeza que esse vídeo, ele também vai fazer parte do teu legado. Vai. Independente de onde a senhora estiver no mundo, isso aqui vai ser um legado onde a gente vai estar agradecendo a Deus pelas missões que Ele tem te dado e pela tua vida de obediência. Eu quero dizer que você me transmite isso. Eu tenho uma admiração pela senhora, pela obediência que a senhora tem. Eu estou muito feliz de estar aqui contigo. Olha, para mim, obrigado é pouco. Eu acho que a palavra certa é agradecimento. Porque agradecer somente pelo aquilo que visualiza no momento, na hora, é muito pouco. Eu agradeço por todos os momentos que Ele tem me proporcionado, porque se não fosse Ele, Brito não me conhecia e eu não estaria aqui nesse Mas momento. eu quero ouvir essa história então, porque eu vou estar junto com eles, conhecendo a tua história, porque para você ter uma noção, geralmente para vir por Tete a Tete, eu conheço a história inteira. A dona Sheila, eu não conheço a história dela, eu vou conhecer hoje juntamente com vocês, Amém. Exatamente por essa confiança que eu tenho, né, daquilo que o Senhor tem na tua vida, tem derramado sobre ti, Amém. E eu tenho visto que a senhora tem, ó, meu Deus, transbordado essa alegria do Amém. Espírito sobre as nossas vidas que Amém. estamos perto de você. E me conta então, se apresenta, quem é Ana Sheila? De onde ela veio? A missionária Ana Sheila veio do estado do Amazonas, Manaus, Amazonas. Casei muito nova, né? Meus pais, José Lopes de Souza, Gessina Sena de Souza. É uma família muito abençoada, uma filha muito amada desde o nascimento. Não tenho o que falar dos meus pais, foi muito bom mesmo, né? E depois, com 15 anos, casei. Caramba, novinha! Casei, hoje eu vejo minhas netas, casou, né? Uma com 26, Cecília agora com 21, as outras, Gisele, Gabriela, tudo assim. Então eu me vejo, eu quase já completando as 4 gerações. Uau! Então, para mim, é muito agradecimento. Muito, sabe, Pri? É muito agradecimento de uma mulher que saiu do norte muito nova, com quase 10 anos de casamento, indo para uma outra cidade, que foi Porto Velho, Rondônia, e ali começou a minha história. Construída. A construída foi no estado de Rondônia. Eu tenho muito que agradecer a Porto Velho, Rondônia, porque foi lá onde o Senhor começou a minha moldação, né, a minha transformação. E eu sempre digo, para você que vai estar ouvindo esse podcast, e eu quero dizer para vocês que muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, cantamos no círculo de oração, dobramos nossos joelhos, Senhor, Ele escuta o louvor, escuta as orações, mas quando eu e você temos um processo de algo que Ele quer maior, na posição que Ele quer com você, não era nada ainda. E eu precisei passar por muita coisa. Muitos processos. Muitos processos, né? E todo processo, ele tem uma caminhada e é dolorido, né? Meu Deus, construir um legado né? Então, hoje eu sempre digo, sabe, Pri, que o legado não me dê depois que morrer.
Amém. Ele Não, me dê agora, é me dê agora. hoje. Eu te digo para você que você é uma moça nova, uma mulher nova, mas com um grande legado de algo que Deus te deu para te fazer, sabe? Não importa o jovem, adolescente, meia idade ou mais idade, não, porque a Bíblia também diz que as idôneas, né, ensinam a mais nova, mas hoje tem muita gente de idade que não estão dando exemplos, né? E Hoje essa a gente vê geração que Deus tem feito perfeito. está sendo muito maravilhosa quando se coloca na Perfeito. posição do processo. Perfeito, até porque a maturidade, ela não se diz respeito à idade. Não. A maturidade é o Espírito Santo que vai dando, cada um conforme as suas experiências de vida também, né? E me fala ali um pouquinho nessa parte de Rondônia. Tipo, você construiu a sua família, mas você já era de berço cristão? Não? Já conhecia Cristo? Como que foi essa situação? Olha, a minha mãe, sim, depois foi o meu pai, de um homem de um grande legado, que é o pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos, vários livros, hoje já dorme no Senhor. Foi um homem que ajudou muito a minha mãe no seu ministério. Minha mãe era uma grande profeta, que tem 3 a 4 anos que eu fui chamada para o Jubileu de Ouro da minha mãe, mesmo ela já estando com o Senhor. E foi um momento bem difícil. Nesse momento que me chamaram, estava com um mês que o Senhor tinha levado meu filho, homem, Guilherme Souza de Sena. Então eu tive 5 filhos, um aborto, 3 filhas mulher e ele que o Senhor levou com 28 anos. Meu Deus. Nessa decorrência da conversa a gente vai falar. E casei nova, casei com um primo meu, né? E ali começou em Porto Velho o meu grande legado. Meu esposo fez concurso, veio, né? E nós éramos primos, mas como uma moça tão nova que casou, que esse ano faria 50 anos de casamento, não foi fácil para mim. Deus, né? Eu acredito. Então, eu comecei muito nova, já tendo um conhecimento, sim, da palavra de Deus, mas não como hoje. Hoje é totalmente diferente quando a gente se leva o evangelho, a palavra, que naquele tempo não pode tomar uma Coca-Cola, não pode andar de bicicleta. A televisão, né? Jogar futebol, meu Deus! Né? Tudo era pecado. Sim. E que hoje o pecado é muito maior não sobre mais isso, com coisas piores que hoje essa geração hoje está vivendo, né? E aí casei muito nova, fui morar, mas Deus me forjou. Me forjou mesmo. Com 31 anos de casamento, meu esposo me trai e procura uma outra pessoa, que era da idade da minha filha, que hoje tem 48 anos, vai fazer 49, e deixou essa família. Me deixou com meus filhos tudo casado, ela já era tudo casado, tinha meus netos. E foi bem difícil, Dri, para mim. Hoje tu me vê bem forte, né? Não gorda, forte. Mas eu fiquei bem magrinha. Não foi fácil, mas no final eu vou dizer o tema de que essa mulher foi, que essa mulher deve ser para as mulheres de hoje. Não abaixei a minha cabeça, levei isso com o Senhor na frente. Aí foi quando ele começou a me moldar, porque eu ia para o círculo de oração, tomava conta de Débora, mais de 300 mulheres. Uau. Passei por momentos bem difíceis, que a minha equipe ganharia aquela participação e o auge que naquele tempo, sem um conhecimento que hoje o Senhor me deu e eu tenho hoje, eu fui bem banalizada naquele meio, né? E quando abriram aquela botija para ver o que eu tinha arrecadado, tinha R$1,60. E que ali foi uma das minhas maiores decepções antes de haver uma separação. E ali julgaram meu filho, que era o meu filho que tinha roubado, e foi a empregada que roubou todo o dinheiro. E logo, logo eu mostrei para ela, só que ela me levou ao juízo como se eu estivesse falando dela, né? Que dá um nome de que fica... Como se fosse uma calúnia, calúnia. Né? Uhum. E ali foi bem difícil para mim. E logo nessa época, o filho estava passando uma prova também. E que essa prova, tanto do marido quanto meu, Pri, foi para... O adversário era comigo. E nessa prova que eu passei durante... Tem 20 anos já isso, né? Que foi em 2008. Foi para me moldar. Aí eu sei essa mulher que eu sou hoje. Uau. Eu pregava amor
e não vivia amor. Eu pregava a fé e não vivia a fé. E hoje eu quero dizer para você que vai estar ouvindo esse podcast, muitos estão preenchendo lugares, mas o lugar não está sendo preenchido pelo Senhor, que é a tua vida. Aqui, esse lugar, tem várias cadeiras, mas quem senta primeiro é o Espírito Santo que vai estar para te receber. Sim, e se você não tiver ele para direcionar a tua vida, as nossas vidas, você não vai ser a mulher de fé, de coragem, para vencer todas as adversidades que eu vou continuar falando para vocês. É porque é tão interessante a senhora falar isso, porque, de fato, eu, quando me afastei dos caminhos do Senhor, eu dizia assim, a igreja é um bando de hipócrita. Eu ficava muito chateada, porque eu dizia assim, todo mundo prega, mas não vive o que prega. E aquilo me dava uma dor no coração, e eu falava assim, Senhor, só não me permite ser isso. A minha maior oração era essa. E quando eu voltei para os caminhos do Senhor, que eu fui apresentada realmente ao Evangelho, não pode, imoralidades, não. O Evangelho de Cristo Jesus. Aquilo ali, eu fiquei tão apaixonada por Jesus, que eu disse assim, Senhor, eu não quero mais saber de nada mais, a não ser o teu amor. E eu acho que essa chave precisa virar na vida de todo cristão. Verdade. Porque filho de crente não é crentinho. Não é crentinho. Você tem que ter tua própria experiência. Eu digo né? que tem vários peixes, né? Tem tambaqui, tem jacaré, tem muitos eu comi jacaré lá no aniversário. Oh, meu Deus. Eu achei muito bom. Comi cobra já também, oh, né? meu Deus do céu. São experiências, né? Mas eu digo assim, a gente precisa, todo mundo precisa ter uma experiência com Jesus de fato. Né? Porque é muito fácil falar. Sim. Mas a gente está na carne. É muito fácil também estar na carne. Sim, né? Porque nós estamos na carne. Nós estamos no pecado. Mas se você não tiver estamos em com queda. O Espírito Santo, que é o fruto do Espírito, para estar manejando você que está lá em Gálatas 5:22, você tem que estar colocando ele para vivenciar cada dia de sua vida. Porque senão você não vai ser uma mulher para pregar e viver o fruto do Espírito, porque onde tiver contenda, tu entra com paz, né? Até porque tu falou uma coisa incrível. Fruto do Espírito. Não somos nós que produzimos. É através de uma intimidade com o Senhor. Com o Senhor. Que fantástico. E esse elo, sabe, eu fui buscando e eu fui sendo muito machucada, eu fui peneirada. E só que antes, sabe, Pri, em 1996, no ano de 1996, eu tinha 35 anos. Naquele dia, eu, numa sala, que eu trabalhava como assessora parlamentar de Jonatas Trajano, Lenils Bandeira, eu estava naquela sala e ali tinha, toda segunda-feira tinha oração. E ali naquela oração, era em prol das famílias e tudo. Não tem quando tu fica numa roda que tu fica querendo se esconder para que, se Deus usasse ou usa, para não falar com você. Sim. E ali eu fiquei ali. E de repente, eu não lembro agora o nome dela, ela é da Bahia, irmã Ivaneide. Irmã Ivaneide aí da Bahia. E ali, aquela mulher de uns 60 e poucos anos na época, e ali ela me puxou para aquele meio, e ali o Senhor abriu a boca dela e colocou que eu iria fazer 4 países, que o meu chamado era para fazer a obra do Senhor. Amém. E disse os países. No dia que disse, e ficou fixado na minha mente, só Venezuela. E era Venezuela, Portugal, Itália e Estados Unidos. E ali passaram, coloca aí, tem mais de 20 anos, 96. Eu sou de 97. 96, 96, então eu tô 97, com tem 29 anos. 29 anos, quando hoje tem 29 anos, que o Senhor falou comigo, essa mulher que tem 64 anos, logo, logo vai fazer 65, tenho o prazer de dizer essa idade. Isso mesmo, bem resolvida. E bem resolvida, e que Deus falou comigo, e ali calor por 10 anos. Quando calou, e quando tinha alguma conversa dentro da minha casa, meu esposo, e aí ele fala, que nada, missionária, que nada, meu filho também, adolescentezinho e tal. E ali foi gerando, Jesus foi gerando em mim e tal, esqueci. E em 2006, coloca aí, 2006 tem 16 anos, né? Acho que é 16. Por aí. 16 anos, o Senhor me forjou já em muitas áreas dentro da igreja
depois me levou à Venezuela. Uau. Tu ainda casada? Casada. Então 2006. ele conseguiu ver em 2008, né? É, 2008. Então ele conseguiu ver a promessa de Deus começando a se cumprir. Ele viu. Ele duvidou. Ele duvidou e viu. E ali Deus prometeu tudo. E eu quero dizer para você que vai estar ouvindo esse podcast, não duvide do que Deus fala. Amém. Porque não tem o tempo não é teu, a hora não é tua, o ano não é teu. Nada é teu. E a Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 3 que há tempo para todas as coisas. O tempo de também fazer com que renascesse tudo que ele precisava renascer na minha vida, tratar comigo. Sim. E ali eu viajei primeiro para o estado do Amazonas, enquanto essas duas missionárias de renome, que já tinha viajado o mundo, eu estava com elas, e no dia de um culto de homens, de um lugar de transformação desses homens, o Senhor usou a própria que viajou comigo e foi lá no corredor e me puxou, tu vai estar conosco. Amém. E ali foi impactante porque muitas das vezes a gente faz interrogações, né, para Deus. Mas como, Deus? Como é que eu vou? Não tinha condições como eu ir. E a minha mãe já tinha morrido com meus pais, já estava quase com 40 anos. E aquela casa que nós tínhamos em Manaus, o Senhor resolveu vender e ali deram a parte. E eu chorei muito para receber aquele dinheiro, não peguei nas minhas mãos, mandei para o meu esposo, Gilson Oliveira Sena, que hoje ele está na glória com o Senhor, mas aí ele me deu R$ 1.500 para me fazer essa viagem para Venezuela. E aí viajei para Manaus, elas viajaram também depois, se encontramos em Manaus, viajamos de carro até Pacaraima, entrando toda a cidade, só não conheci todo o país, porque eu tive que ficar como pastora, sem ser credenciada, não precisa, sem ter nem um anel de missiologia, teologia, nada, não tinha nada, mas eu já tinha um chamado e eu já fazia esse chamado dentro da igreja que eu servia. Na verdade, isso é um chamado, né? O chamado, até quando você vai ser levado a pastor ou diácono ou presbítero, enfim, você só reconhece aquilo que a pessoa já é. Né? Tipo assim, esse título já está dentro da pessoa. A formalidade do título é que só uma formalidade. E eu sempre digo lá em casa, disse agora que chegou uma pastora lá da igreja, está lá hospedada esses diazinhos, chegou ainda agora, e eu falei, olha que benção, como tu fez quando meu filho morreu, né? Falando dela lá da igreja quadrangular, onde as meninas congregavam, e ali eu falando de tudo aquilo que Deus fez, né? E eu falo, olha, eu sou muito grata a Deus, a ti, né? A pessoa que você é, pastora. E ali o que eu quero dizer é que Deus, eu digo para minhas netas e digo para as pessoas que o verdadeiro missionário ele já sai de dentro de casa para fazer na igreja, na faculdade, aonde ele vai, porque você tem que começar na sua casa. Se você não é uma pessoa que zela, não limpa, não arruma, não dá o lugar, não dá a cama para quem chegou dormir e você ir lá para a cozinha ou então para a sala, não está preparado. E sabe uma coisa que é interessante, porque aqui na igreja a gente fala para todos os jovens, para todas as pessoas, assim, você é um missionário local. Não acha que missão é só lá fora, que tem gente que acha que assim, missão é ir para a África, eu vou para outro lugar. Não, seja você um missionário local na tua cidade local, na tua casa, perfeita a tua colocação. Sim. Porque nós somos missionários locais, sim, chamados por Deus. E aí o Senhor começou a me forjar. E numa noite dessa em Trujillo, é um lugar mais quente, e uma delas ia ministrar. E Deus me usou, eu não sabia, porque nessa época eu ainda não tinha nem feito o curso, né, de missões, e eu não sabia espanhol, não sabia nada, mas Deus me usava a falar igual eles, e esse culto lá nessa igreja lotou, como nunca lotou de pessoas, para ouvir a palavra de Deus. E quando nós subimos depois desse lugar que fica lá, por isso que ele é o mais quente da Venezuela, se chama Trujillo, e ali quando subimos, eu vi o pastor, não dessa igreja, do pastor que tinha nos convidado a fazer missões lá na Venezuela, e ali eu ouvi ele conversando com uma pastora que estava já credenciada, a pastora que ia tomar conta naquele lugar e o fazer ali, comprar um terreno para fazer a igreja. E ali eu só ouvi. E na noite eu dormia no quarto e elas duas em outro, né? E na madrugada o Senhor me deu um sonho de um grande acidente. E esse acidente era com meu filho. Meu Deus. E ali eu fiquei muito
preocupada, orei, mas bati na porta e oramos junto. E eu falei disso que eu falei agora para você, desse terreno. E eu disse, eu me comprometo de amanhã eu comprar o terreno para a igreja. Uau. E quando amanheceu o dia, eu falei com o pastor e dei. É muito barato, gente, terra lá na Venezuela. Foi R$200 o dinheiro nosso. Naquela época, né? Sim, mas já era dinheiro. Mesmo assim, acho que R$1.000 ainda compra terra e compra mesmo. Imagina. E ali eu vi momentos ali na Venezuela, eu servindo como pastora, sem não ter nenhuma credencial, e você não precisa ter. Quando é o chamado, ele manda. Mas claro que a gente precisa estudar, né? Precisa ter vários mais conhecimento de lugar que você vai, sim, do lugar que o Senhor vai te mandar. Você tem que passar... Agora eu não lembro o nome que a gente dá, né? Muito lugar, né? Muito... Para conhecer a cidade, para conhecer o território que você vai, as comidas. E ali eu quando voltei desse chamado do primeiro país que o Senhor me levou, eu quero dizer para vocês, não fale nada do que está acontecendo. Viva primeiro para saber. E eu posso falar porque eu vivi lá. A gente ia às 5 horas da manhã para comprar 1 quilo de arroz, a outra um feijão. E isso tem mais de 20 anos. Em 2006 que eu fui. Acho que tem 17 anos. E ali eu vi a calamidade daquele povo e a comida era repartida. 20 anos já. Entendeu? Então, quando o Senhor me levou já para mim ter esse conhecimento de missão, e eu sempre falo, gente, é muito fácil chegar aqui na igreja, arrumar essas cadeiras, limpar o banheiro. Isso é bom, mas o básico, o que você vai levar, o que você vai estar ouvindo, o que você vai estar comendo, você tem que se calar, você tem que comer, você tem que, se não precisar ter sandália, vai andar descalço, vai fazer o que deve fazer, né? E ali eu vi aquele povo já sofrendo, né? E eu passei um mês, voltei, quando voltei tinha acontecido acidente, mas o Deus que eu sirvo, que tu serve, aleluia, as orações valem a pena. Tinha acontecido acidente com o carro do meu filho, se não me falha a memória, isso era outubro ou novembro de 2006. Ele estava trabalhando, tinha o carro dele, e estava a nora e meu genro atrás, e vinha um casal, a esposa grávida de gêmeos. Meu Deus. Ultrapassou o carro, foi um acidente horrível. Acabou o carro deles e o do meu filho, mas não aconteceu nada em ninguém, e ela foi para o hospital e teve os filhos normal. Por quê? Livramento. Livramento. E eu quero dizer para vocês, a oração de uma mulher que ora, que busca o Senhor, é a ferramenta. Aleluia. Que ela pode estar no maior pedestal da vida dela. Não se coloque nesse pedestal, se coloque na humilhação, de dobrar o joelho e um coração aquebrantado. Porque o Senhor Jesus, Pri, ele ouve as orações de todos, mas nem todas ele vai dar ouvido a resolver a causa se você tiver com o teu coração contrito, angustiado, com ódio, com raiva, com empecilho que não agrada ao Senhor, né? E ali eu fui, né, passei por isso, para a glória do Senhor. E depois, no outro ano, foi quando o esposo separou de mim. E deixa eu te fazer uma pergunta, né? Como muitas mulheres passam por isso, né? Sim. Não é uma novidade, não é de agora, é uma coisa não. que já acontece recorrente, né? Como não virar uma mulher amarga após acontecer isso? E como, tipo assim, restaurar sua identidade? Acho que é uma pergunta muito interessante fazer, porque outras pessoas podem estar passando por isso. Né? Eu falo para você que vai estar ouvindo, nunca perca a sua identidade. Isso aí não pode perder. Porque quando perde, é quando se deixa ser envolvido pelas emoções, sentimento, que isso faz parte, mas não deixar isso atropelar o sonho que Deus tem comigo e com você. Quando deixa, porque o Senhor permitiu, já agora em Portugal, que nós vamos chegar lá, em Portugal eu tenho ansiedade, mas o Senhor permitiu para me ajudar vidas. Uau! É isso que é o processo que o Senhor sempre vai dando. E com tudo que eu já passei, que eu ainda vou continuar dizendo para você que vai estar ouvindo, chegaram a dizer, Deus não vai mais permitir nada de ruim. E eu digo para você que o processo ele continua até a volta do Senhor. Jesus, até porque a gente está no porque mundo caído.
É com muito Sim. esforço, é com muito esforço. É batalhando, matando a carne, o ego, o eu, o orgulho, a prepotência. E algo que eu vou continuar falando daqui a pouco mais, né? É dizer para todos que vão estar ouvindo e vendo é que eu não sou isenta. Porque eu sou missionária, Perfeito. porque você é uma pastora. Perfeito. Não, nós gente estamos também isentos quer passar. E eu sempre falo que eu sou uma José da vida. Eu sou uma José da vida e que continuo passando e dizendo, eis-me aqui. Essa Aleluia. palavra é muito forte. Eis-me aqui. Porque tu tá abrindo uma palavra que é uma legalidade forte para Deus. Eis-me aqui, então faz de mim, Senhor, o que tu queres. Então, quando eu digo para os jovens, olha, quando for chamado uma ministrante missionária, você tem um chamado e venha, saiba que você vai passar pelo fogo. Pelo fogo. Para ser refinado, Para ser refinado. Eu passei pelo fogo na fornalha. Acredito. E não estava só eu, mas estavam os 3 comigo. Eu fui lá para o calabouço, lá para a cova dos leões, mas os leões serviram de travesseiro para mim, glória a Deus. Né? Então, eu passei por muita coisa. Passei pela essa separação, com 6 anos ele voltou, mas voltou para consolidar, Deus preparou, e muitos crentes diziam, eu não faria o que tu fez. Eu disse, cadê o amor? Porque Deus me forjou. E o filho que ficou preso, e Deus tirou ele, entendeu? Por 3 meses e 20 dias também, o Senhor preparou e levou. Porque o que Deus tinha com ele, tinha velado primeiro através de mim. Aleluia. Porque Deus me preparou dentro de uma cadeia, entendeu? Aonde me consolidou foi no amor. Porque foi um rapaz que entrou dentro do comércio dele, porque ele foi aconselhar para sair das drogas. O rapaz voltou, deu uma facada no coração e matou meu filho. Eu estava na escola dominical, meu Deus. Entendeu? Meu Deus. E naquele instante tu te coloca, era o meu filho querido, amado, que foi tudo providenciado, preparado para Deus me dar ele, né? E eu Nós estamos no mundo, né? Thalita. Então, e todo mundo, e o adversário, olha, bateu palma, não sabendo ele que ele bate palma, mas ele vai abaixar as mãos. O crente levanta a mão, ó, de continência, se rende. Eis-me aqui, Senhor, porque tu vai passar o bálsamo e tu vai me curar. E aquela multidão que estava ali dentro daquela igreja, e que domingo à noite, era um domingo à noite, quando eu estava ali, todo mundo lá para o meu filho lá, olhava para mim. Acabou essa mulher, acabou a história dela, né? E foi aonde Deus me levantou, me restaurou. O meu esposo voltou por poucos dias, tratei, cuidei, porque ele me tratou primeiro em mim, no amor que eu tinha que amar. Você quer amar perdoar. Só quem ama, só para quem já te disse, perdoou. Não, você tem que ir lá, bate primeiro os teus pés, no lugar onde tu for, na tua casa, na tua vida. E isso eu tenho me rendido. Aleluia. Eu tenho me rendido, aleluia. Porque eu não posso pregar da falância de um amor e não viver ele cotidiano. Eu tenho que mostrar, não mostrar, eu tenho que viver, não mostrar, porque nós não temos que mostrar nada para ninguém. Porque eu não posso não ser vista por você, mas eu sou vista pelo Senhor. Aleluia. E ali eu passei por isso, né? E o Senhor me tratou. E todo mundo se admirou, porque não foi fácil. Eu só saltei o anjo. Olha só que incrível, você falou de uma dor tão terrível que eu não consigo nem mensurar. Eu não consigo mensurar. Não consigo. Mas o nome do Senhor foi glorificado, está sendo agora. Está sendo no lugar, mesmo diante da no lugar de Porto Velho, Rondônia. Olha o meu só. testemunho, a minha vida é testemunhada por grandes ministrantes, pregadores, mulheres de Deus, né? Mas Deus teve que tratar comigo, sabe, Pri? Isso ninguém vê, né? Isso ninguém vê. Tu não conhece as tuas raízes, do que tu passou, do que tu no quarto que tu entrava e batia assim, para de chorar. Por que tu chora? Ele já morreu, ele já passou da tua vida. Mas traz lembrança. A palavra de Deus diz que nós temos que trazer a memória. Aquilo que nos dá esperança. Tudo aquilo que nos dá esperança. E a esperança foi que Deus preparou, levou, mas para que hoje eu pudesse testificar para as mulheres que vão precisar de um testemunho, ter força, ter coragem, na oração. Amém. Na Nada oração. Se vence, Senhor. Eu ia para trabalhos de oração, eu ia para montes orar, eu ia para vários lugares
de oração, de trabalho. E ali eu nem queria que Jesus falasse, mas aí Jesus falava sempre comigo, me puxava e falava. Tem um chamado. Tem um chamado, tem um Onde quer chamado. que vá. E aí foi isso que Deus fez. Aleluia. E depois me preparou, depois eu casei, depois de 6 anos de separação de corpo, depois 6 anos viúva. Deus não permitiu, é muito longo meu testemunho, não tem como 30 minutos, não tem, não tem. Mas Deus fez tudo, consolidou tudo, preparou, levou 1 ano e 8 meses, levou o meu esposo, né? E foi entre um e o outro, foi isso, para Deus levantar eu, por tudo que eu passei, para preparar nesse diário, para manifestar a glória do Senhor para o nome dele. E naquela velório ali, muita gente aceitaram e todo mundo... E ali, quando eu voltei para casa, que eu tenho um quadro, está lá na Isabelle, um quadro de 1 metro, tem lá eu, meus 50 anos, né? E quando eu vi esse quadro, que era, né? Foi onde a máscara, tudo caiu. E ali eu gritei, chorei e não soltei o anjo, né? Não soltei o Senhor. E ali de manhã bateram na minha porta, que já estava esperando para me levar para a igreja na segunda. E ali o Senhor curou a minha dor. Até hoje eu não choro mais. E quando eu venho a chorar, é de alegria, é emoção. Perfeito. De tudo que o Senhor fez. Como Ele é lindo, Ele é muito lindo na minha, na tua e nas nossas vidas. Sabe, eu passei por muitas coisas. Essa só estou contando os pontos tópicos, sabe? Assim, sim. A gente que vai 30 minutos, entendeu? Sim. E ali, depois de... O Senhor me deu um homem, né, em Florianópolis. Aí eu casei, foi só 9 meses. Ele era cantor, compositor, artista plástico, professor de teologia e pastor. 78 anos, só foi para mostrar para mim o que Deus faz com uma mulher que precisava ter ainda um reajuste para um casamento. E ali foi só 9 meses, ele morreu de Covid, meu casamento foi lindo. Aí em 2002 foi quando Deus me preparou, quando ele já estava falando para o próximo país. Foi uma pessoa, vários que foram comigo, mas não tinham chamado, já voltaram, fizeram coisas que não agradaram a Deus. E a pergunta que não quer calar, tu conseguiu ir nos 4 países que foi te prometido lá atrás? Está faltando Itália e Estados Unidos. Oh, mas eu quero viver isso. Mas me conta agora um pouquinho de Portugal para não deixar essa experiência que eu tô olhando ali já. Porque eu sei que é muita coisa, né? Então, mas só para a gente poder ir, aí a gente vai para o texto final e a gente vai para a finalização. Tá. Mas como foi Portugal? Você teve toda essa questão, essa trajetória em Venezuela e agora Portugal, como foi? Portugal, o Senhor me levou. Foram pessoas comigo, né, mulheres que até se decidiram de Deus, todo mundo é de Deus, eu sempre digo, mas não estavam preparados para essa caminhada, esse propósito, né? E ninguém caminha junto não, viu? Quem tem que estar junto é o Senhor. Amém. E ali passei só 8 dias com essas pessoas e dali essa pessoa que eu conhecia, uma amiga minha, que queria muito, é esse o meu chamado, né? É esse o meu chamado na obra de missões. E ali eu fui para a casa dela, aquela casa cheia de demônios, né? Foi 4 meses, libertação na área da limpeza, área espiritual, Amém. Tudo. E dali Deus preparou, eu já fui para minha casa, hoje eu moro em Orem, né? Faço um trabalho junto com o pastor, né? E muito abençoado por Deus, pastor Edmilson Rocha, pastor Edileia, né? E a igreja abençoada é uma igreja de passagem de pessoas que vem, consolida, prepara e já leva para outro lugar, porque o país lá é assim, envia. E ali eu estou com eles, né? E da minha casa para lá é 1 hora de viagem, então eu só vou aos domingos, eu vou me esforçar agora para ir à noite, mas é muita serra, então eu faço muito desvio, subo e desço, né? Então é 1 hora de viagem para ir, né? Então, e durante a semana eu trabalho em ajudar outros ministérios, né? Como Quadrangular, e não coloco placa, mas eu coloco a igreja que serve o reino de Deus, Perfeito. Pai, Filho e Espírito Santo, né? E hoje eu sou uma missionária que eu não fui chamada pelo homem, eu fui chamada por Deus, entendeu? Mas eu fui assim, assinada carta para levar, como eu também já trouxe para cá também, mas ainda não dei nem para vocês. E porque leva carimbo, né? Porque eu tenho que mostrar onde eu andei, aonde eu fui, aonde eu estou, né? Como uma mulher de Deus, é um legado. E
E aí eu agradeço a Deus por eles são muito ajudadores meus, mas eu sou uma missionária que ajuda o trabalho. Aleluia. Entendeu? A E obra do eu Senhor. quero ler com vocês, então. Ela, na verdade, ela queria o capítulo todo do Isaías 54, mas nós vamos ler o versículo 17, que diz o seguinte: Nenhuma arma forjada contra você prosperará, e você condenará toda língua que quiser acusá-la em juízo. Essa é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que procede de mim, diz o Senhor. Por que esse texto? Para a gente poder finalizar. É porque esse texto o Senhor me deu em 2008, num momento bem difícil lá na Suíça, quando eu fui para o nascimento do meu neto, que hoje ele tem 21 anos, e ali foi um momento bem cruciais, em todas as áreas, em todas. E eu caminhava muito cedo pela manhã, pelos bosques, dobrava meu joelho e orava, porque eu estava com o filho preso, com o esposo separado, e palavras muito doloridas que eu peguei. E dizer assim, ó, tem que ir embora, arruma a mala. E foi bem difícil, muito difícil. Eu não saber o alemão, não poder traduzir algumas palavras assim, que eu traduzia com as pessoas. E ali o Senhor me deu essa palavra e ela é marcada numa das minhas Bíblias, que eu tenho várias, e que diz, ler lá no começo, eu vou deixar ela ler. Lá, vai lá no começo, não, lá no começo, no começo do 54? É, eu fui tudo isso aí. Cante, ó estéreo, que você não deu à luz. Exulte, grite de alegria, você que nunca sentiu dores de parto, porque os filhos da mulher solteira são mais numerosos. Entendeu? E hoje eu sou uma mulher que é solteira, livre de fazer a obra do Senhor, e hoje eu tenho muitos filhos na fé, entendeu? Mas eu passei por essa mulher estéril, tá entendendo? Que fui pisada, entendeu? Uau. Fui machucada. Ela é esse capítulo desse Isaías, ela é toda a minha vida. Ela é o script da minha vida. Já fica aí a leitura para você. Eu quero que você leia e pode fazer, né? Medite nessa palavra. Então, eu até coloquei aqui, né, um tema, né, e que eu sempre falo, né, que não desistir não é uma opção, né, assim, para qualquer mulher ou para qualquer homem, né, eu falo de mulher para uma mulher de Deus que ora. Ela não pode desistir nunca. Ela tem que perseverar, sabe? Porque sabendo ela que o passo está bem menos do que ela possa imaginar. Muito rápido o Senhor providencia tudo, né? E agora, por último, né, que eu fui a Belém do Pará, né? E já estou olhando ali, 38. E ali, o que eu quero dizer? Eu fui para Belém e eu quero dizer que foi agora o último episódio, agora no Brasil. Uma amiga passou em junho, 3 dias comigo, me convidou para Belém e ali tudo bem. E essa viagem foi assim, na minha pior fase financeira, tudo, que eu fui borlada numa coisa de banco, de passagem, chegar no aeroporto, a passagem não tá, e fui para hotel e depois no mesmo dia comprar a outra passagem, foi caríssima, vim pela TAP, voo direto Portugal, Floripa, e tive que pagar e dizia para minha do banco, né, a minha, ai Jesus, a pessoa que realiza, a minha gerente do Banco do Brasil, que é em Joinville, ela quer muito me conhecer, mas não vai dar tempo, elas querem me conhecer, e o que é que acontece? E ela dizia, vai ter que fazer empréstimo. E para a glória do Senhor, era casamento da Isabelle, vinha para ajudar e tudo, e ali o Senhor forjou tudo e mostrando para mim, isso eu quero chegar, o cuidado dele. Não te preocupa porque eu comando tudo. Não foi preciso fazer empréstimo. Fiquei, claro, sem o pagamento de outubro e o 10º, mas paguei a passagem quase 10 mil reais. Então, quando se compra assim a passagem, né, na hora ali, na empresa de lá, é assim. Se eu tivesse comprado pelo aplicativo, da Gol, ou da TAM, ou da Latam, seria diferente. Mas aí Deus me levou e ela me convidou para ir. Eu comprei a passagem. E para vocês que não sabem, nem o teu esposo, que é o teu pastor, eu estava ali, e eu sou na igreja sempre assim. E ali eu fiquei orando, minha filha estava atrás com a Cecília, eu estava orando, pedindo uma confirmação
só em espírito, né, falando. E era um dia de Santa Ceia, eu acho que era dia 16 de... Novembro, será? Acho que foi, não, outubro, alguma coisa, outubro, antes de ser a inauguração. Ah, depois tá, tu vai antes da me inauguração. dizer, antes da inauguração. Isso. Não sei que dia foi, mas depois tu me diz. A inauguração foi 16 de novembro. Então, ou foi antes então. Foi, eu vi antes aqui. E ali eu estava com a Santa Ceia, ali pedindo uma confirmação. Dia 2 de novembro. E aí o pastor Diego desceu e trocou o vinho comigo. Uau. E foi uma confirmação para essa viagem. E ali, dia 31 também de novembro, para o dia 1º, eu dizia para minha neta, eu vou entrar nessa igreja ainda, porque eu sou assim, Deus mandar, eu vou lá. E aí eu fui dia 31 de novembro para 1º de dezembro, eu entrei naquela igreja, já tinha o culto terminado, eu tinha vindo aqui o culto e fui para a igreja à noite. Me arrumei assim, pô, a senhora já foi para a igreja? Eu falei, mas eu vou. Coloquei um tênis, coloquei um... e foi embora, eu sou assim. Não me arrumo, eu era muito vaidosa. Eu era, não estou dizendo que eu não sou, mas não é mais como era. Eu só ia para um curso se passasse, se fizesse cabelo, e hoje não é mais isso. E aí o que acontece? E lá o Senhor usa aquele pastor que veio ministrar, 17 pessoas. Você que chegou aí por último, o Senhor tem uma palavra para você. Ele estraçalhou tudo, como diz, né, o Nordeste lá, no Norte, estraçalhou tudo e falou tudo. Arruma as malas que eu estou te levando. Eu quero dizer que eu fui para aquela casa sem conhecer ninguém, através de uma amiga minha que disse, vai lá para... Ela tinha me convidado, mas não podia ir para a casa dela, fiquei um pouco triste. Aí liguei para uma outra de Portugal e disse, não, tu vai para casa da minha mãe, que lá na minha mãe tem 3 quartos, não sei o que, tu fica lá. Olha, gente, eu quero dizer para vocês que é essa área da irmã Sheila, missionária, chegar, comprar rodo, limpar tudo a casa, colocar tudo em ordem e os demônios tudo lá, querendo me atacar. E era demônio, era legiões naquela casa, todos, eram legiões. E ali foi uma batalha, 14 dias, que não foi fácil para mim, mas o Senhor não ia mandar se eu não estivesse preparada, né? E ali comecei, o diabo vinha 2 noites, veio para matar ela. E ali, querendo matar ela, ela falava os nomes das pessoas que ela tinha feito o trabalho, essa pessoa tinha feito o trabalho para os filhos, para parentes, vieram. E ali Deus começou a consolidar, mas não adianta se você só fala da boca para fora, tá? Tem que vir do coração. Amém. E eu dizia para ela, a senhora quer confessar? Ela confessava, enquanto ela estava vendo a morte, porque o diabo estava matando. Então eu andava dentro da casa igual pisar no ovo, tinha que estar fazendo tudo no controle, comprando as coisas, eu tinha que me manter, tudo foi isso, 14 dias. E aí no sábado, que sábado agora fez 8 dias que aconteceu, não, que eu cheguei dia 20. Foi. 20, 21, 22, eu sei que na sexta, cheguei terça, quarta noite eu passei mal. Muito mal, muito mal. Eu fui para o hospital porque a Cecília, vamos, o hospital não está bem. Não, eu nem podia respirar, eu nem podia me mexer, não podia, porque ela estava fazendo. Porque mesmo ela ficou feliz por mim, mas o diabo dizia para ela fazer com que, né? E lá ele entrou, literalmente, me jogou da rede, coisa que eu nunca dormi em rede, mas você tem que fazer o que Deus manda, dormir na rede. E ele entrou, pegou a rede assim, aí me virou para trás, chacoalhou para trás, bati minha cabeça, minha costela. Cheguei na terça, de manhã, à noite, ruim. Na quarta, fiquei mal. Fui fazer uma massagem, fui fazer tudo, mas foi pior. E a Cecília me levou, amanheci no hospital. O médico daqui da UPA mandou para regional e lá eles fizeram todos os exames. Para a glória do Senhor, não deu nada. Aleluia. Nada. Porque eu quero dizer para você, era espiritual. Então, quando você mexe, literalmente, com o adversário, tem que estar preparado. Então, o que o Senhor faz comigo, entrar nas casas, nas famílias, para estar na área da limpeza, de tudo, porque o diabo, tu sabe, né? Aquele que é o Deltran Carrua, é o mulambo, ele gosta de imundícia, ele se alimenta de imundícia de casa. Quebrado, por isso que precisa ter limpeza, ordem, nada tudo. Quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Shalom sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. E mais que isso, maior o que está em nós do que está no mundo. O Senhor é contigo, estou muito feliz. Amém. Espero que seja a primeira de muitas vezes recebendo a Amém. Senhora. As próximas eu quero ouvir de Estados Unidos, de Itália. Amém. Eu creio nisso. Amém. Espero que esse vídeo seja um legado aí para tua família, para a Senhora assistir, enviar para tantas pessoas que possam ser impactadas com esse testemunho. Amém.
Quero Amém. agradecer você por ter assistido até aqui. Eu sei que ficou com um gostinho de quero mais. Eu prometo para vocês que vamos fazer hashtag parte 2, parte 3 com a dona Sheila, que é a missionária, Ana Sheila. Que alegria recebê-la aqui. Obrigada por ter assistido aqui. Obrigada a vocês, patrocinadores, que nos ajudam essa obra a continuar. Obrigada você que está no Tete a Tete. Já curtiu? Já enviou para alguém? Então tá tudo certo. Te espero na próxima quarta-feira. Até o próximo Tete a Tete. Deus te abençoe. Amém. Eu que agradeço também, né, estar aqui nessa igreja tão maravilhosa que tem um chamado de missão e que você que vai estar ouvindo e vocês mesmo da igreja, né, sejam missionários, começando dentro da tua casa. Missionários locais. Amém. Deus abençoe você. Ei, Deus, sei que não sou digno do teu amor, e mesmo assim sempre